Esses jogadores que mais, né, maiores de 24 no caso, né, porque por causa do Covid aumentou um ano, então era sub-23, virou sub-24 a maioria deles. Aí tu leva Richarlison, leva Daniel Alves, Santos, tô certo? Uhum. São esses três, né? Não. O Richarlison não, né? Os três acima foi Diego Carlos, Dani Alves e Santos. Ah, o Richarlison tem a idade. O Richarlison tem a idade. Nossa. Ele é jovem. Ele é jovem, putz. Então, claro, o Diego Carlos até ele jogou bastante até. Enfim, tu tem jogadores de seleção principal, né? Sim. Bom, agora o Antony já faz parte da seleção. Vários, né? Vários já estão compondo lá. O Guimarães, o DG. Isso, eles já estão... Claudinho foi convocado. O Arana virou titular. Assim, a nossa seleção acabou dando uma oxigenada, né, na seleção principal. Eu queria perguntar, como é que tu pensou os maiores? Processo... Porque tu poderia levar o Neymar, embora a gente saiba que os clubes não eram obrigados a entregar, Exato. Então, tipo assim, mas tu podia ligar pro Neymar, eu sei que tu já ganhou. Mas tia, quebra o galho pra mim, meu. Chega aí. Né? Porque o Richarlison disse várias vezes, né, antes da Olimpíada, eu quero ir. Me leva que eu quero ir. Exato. E ele foi muito bem nos primeiros jogos, principalmente, ele arrebentou ali, né? É super difícil, Duda. É super difícil. O campeonato, as Olimpíadas, ela tem uma característica muito particular, única, que nenhuma outra competição, em categoria nenhuma, lembra. Porque a gente tem que fazer as listas, tem uma lista inicial que a gente entrega um ano antes. Um ano? Um ano antes. Quem não estiver nessa lista não pode ir para o jogo. Mas essa lista é de 50 nomes. Não, ela é até maior. Ela é infinita. Ah, tá. Ela é infinita. Então beleza. Pode botar quem tu quiser. Mas se tu deixar alguém de fora... Sim, o guri vira do nada. Vamos dar um exemplo prático que aconteceu. O Breno começou a jogar um pouquinho antes da Olimpíada. É verdade, do Grêmio. Há um ano atrás, não? Talvez tu não soubesse quem era o Breno. Perfeito. Mas a gente sabia. Porque ele tinha um histórico de seleção de base, ele era um jogador acompanhado. Muito legal. Então o que a gente tem que fazer? No dia dessa lista larga, a gente também não quer convocar todo mundo, né? Até porque vai um documento para o clube. O jogador muitas vezes fica sabendo que está numa lista prévia. Um radar. Então também não é muito justo ficar criando expectativa em todos os jogadores. A gente tenta criar naqueles que realmente têm chance, né? Um parênteses, como é que tu descobriu o Breno, então? Não, ele já vinha sendo monitorado seleção sub-17, seleção sub-20. E nessa lista mais larga, o que a gente faz? A gente olha os jogadores que estão com 19, 20, 21 anos, que às vezes ainda não estão no profissional, mas a gente faz aquele exercício de mãe de Ná. Pô, mas esse cara daqui a pouco, em 6 meses ele pode subir profissional, faz 2, 3 jogos, vira titular e a gente não escreveu. Bota. Não vamos correr esse risco. Não, mas é um exercício de futurologia, é louco. Não, maluco. Tu não tem ideia. A gente se volta agora e olha essa lista, a gente vai dar risada. Porque teve vários que a gente acertou, mas teve vários que estão no 20 ainda não conseguiram subir. Então, mas a gente tentou ser super assertivo nisso aí. O Breno foi um caso bem emblemático, assim, foi importante a gente ter colocado ele lá atrás na lista. Sem dúvida. E inclui os acima da idade. Mesmo sendo só 3, eles têm que estar nessa lista aí. E também infinita. Também infinita. Mas a CBF pede, mas não exagera. Tenta ficar entre 150, o limite meio 200 nomes. É bastante. Mas se tu parar pra pensar, realmente... Dá uns nomes aí, vamos lá, inédito. Atenção, pessoal. Não tem. Vocês não sabem, mas vocês quase foram pra Olimpíada. Não, eu nem vou falar, porque deve doer no jogador, né? Mas eles sabem, muitos sabem, né? Porque chegam no clube. Exatamente, chega no clube ali, muitos às vezes não estão com o passaporte em dia ou com algum documento, aí o clube tem que pedir para fazer, aí mas pra que isso? CBF pediu, aí o cara, mas pra quê? Sabe, então... A CBF é a seleção, alguém da seleção. Muitas vezes o empresário também, tenta saber, o que é isso aqui? Aí ele já, os caras da seleção olímpica estão de olho. Mas rapidinho, porque eu acho curioso isso. Teve alguém de algum clube, por exemplo, o Bragantino surgiu dos últimos anos aí devido à Red Bull, né? Então, tem muitos jogadores. O Léo Ortiz tem sido convocado, o Claudinho tem sido convocado. Quem mais? Eu acho que os dois foram os mais convocados, mas, por exemplo, o Praxedes tinha... O Arthur. O Arthur, o Extrema. O próprio Praxedes, que era do Inter e tal, devia estar nessa lista aí. Porque... Com certeza, todos eles, né?
Tinha algum clube inusitado, não precisa dizer qual e tal, mas sei lá, algum clube, por exemplo, da Série B que não é convencional que seja convocado, sabe? O próprio Bragantino não é convencional, já não está acostumado a ver um jogador do Bragantino. O Claudinho agora, é um caso, Grêmio, né? Flamengo, tudo. O Claudinho foi um caso, a gente acabou não convocando ele antes porque ele estava na B, já se destacando, sempre teve no nosso radar. Mas a gente pesava ali na época, ele concorria ali com o Renier no Flamengo, com o Pedrinho, né, que estava no Corinthians jogando. Sim. Então a gente pesava as coisas e dizia, não, mas ele ainda tem que provar num nível acima, né? Ele tem que provar ou no Campeonato Paulista ou no Brasileiro, na Série A. Aí ele sobe, no ano seguinte ele é o destaque do Brasileirão. Aí é o carimbo que faltava, né? Então não impede da gente convocar um jogador, às vezes, que está na Série B. Sem dúvida. Mas quando a gente faz uma comparação entre os jogadores que estão brigando ali numa posição, estar na Série B é um ponto negativo. Tá. Tipo assim, tá se destacando, mas contra adversários mais fracos, né? Então, alô, Grêmio. Muitas vezes. Alô, Grêmio. Alô, pessoal do Grêmio. Tá? Não vamos cair. Né? Porque daí a gente não vai poder ter jogador na desvaloriza, né? Eu acho sem dúvida, é muito óbvio. ruim, né? Um clube grande. Tu tá concorrendo com jogadores de Premier League, de campeonato italiano, espanhol e tal. E aí tu tem um jogador que tá competindo na Série B, evidentemente que o nível de competitividade diminui bruscamente. Não tem nenhuma dúvida disso. Aliás, até pouco tempo atrás, acho que a gente nunca tinha tido um jogador de Série B, e de repente algum no Palmeiras ali deve ter sido e tal. Os caras do Bragantino realmente na Série B já estavam, o Claudinho, sem dúvida. Performando, né? Tá performando muito bem. O Arthur teve convocação. O Arthur veio do Palmeiras, né? Eu não sei se ele pegou o Bragantino na Série B. Eu acho que ele foi pra agora. Agora também. Agora eu não me recordo. O Léo Ortiz, por exemplo, quando tava no Inter, e o Léo Ortiz... Tenho certeza que quando ele vier a Porto Alegre, porque ele é daqui, a gente vai poder trocar uma ideia com ele. O Léo foi meu atleta no Sub-12. Não tem nenhuma dúvida Sub-12 do Gaúcho. Futsal ali, né? Ele vai pro campo, uma conversa que eu tive com ele ali no X, ali no Tristezense, na quadra, que ele já não tinha mais muito aonde jogar. O futsal em Porto Alegre deu uma murchada, né? Os clubes começaram a sair fora das competições pelo custo. E aí ele tinha 16 anos. E aí no papo, 16 anos. Ele é velho, cara. Ele jogava a pelada com a gente, né? E aí eu disse pra ele, cara, vai pro campo, meu. Dá uma tentada no Inter lá. Tu tem bom nível, tu tem chance de... Aí ele, será? Eu digo, não, vai, meu. Não te arrependa. Eu contei a minha história. Aquela de... Eu digo, vai, nem um mês depois tu... não é pra mim, mas tu foi. Se tu não ir, tu vai ficar com isso talvez pro resto da vida. E ele foi, cara, no outro dia... Porque o Léo, falando especificamente dele, ele é um jogador que começa no Inter e devido ao grupo, né, ali a fase do Inter... Exato. Ele sofreu. Queima, acho que sofreu é o melhor, né? Ele sofre, e aí ele sai, vai pra Sport Recife, se eu não me engano, tem um destaque e tal, e aí quando ele vai pro Bragantino, ele... sobe, capitão e seleção brasileira, enfim. Exatamente. Vamos voltar porque é bem curioso a parte das listas e da escolha desses atletas maiores de idade, então. Aí a gente meio que atira para todo lado, né? Nos casos dos acima da idade, todos os jogadores da seleção principal estavam nessa pré-lista. Sem dúvida. Todos teriam alguma chance. Diego Carlos, acho que foi para uma só antes de tirar. Ele já tinha, exatamente. Foi convocado pelo Tite, automaticamente estava na nossa lista. A gente não queria correr esse risco de, pintou, era o momento do cara e a gente não botou ali, né? E mais alguns nomes, às vezes que quase estão no radar ali da seleção principal ou estão num bom nível, mas ainda não foram convocados. Então, geralmente dá 4, 5 jogadores por posição, acima da idade, nessa grande lista. Só que chega mais perto, a gente aí tem que fazer uma outra lista de 50. Aí enxuga bem, assim, aí vai começando a ficar difícil, porque a gente não tem a certeza da liberação. Os próprios caras acima da idade, a gente sempre pensou, a gente tinha uma linha muito bem clara, assim, né? Que é o goleiro, porque é muito difícil do goleiro jovem ter experiência suficiente. Sem dúvida. Pra entregar. É uma posição que é importante, mas o cara não pode falhar, né, cara? Uma falha pode custar uma medalha, né? Então a gente não. Aqui no gol a gente vai gastar um acima. O Santos, eu acho que ele tinha sido convocado e tal para a seleção principal, acho que poucas vezes, mas era o terceiro, acho que nem banco, assim, né? Não era quarto, o primeiro. Né? Ele tem sido o quarto goleiro. Da lista, né? Alisson, Ederson, o Everton e o Santos. Acho que essa é a ordem. E aí, por que não o Everton, por exemplo?
pela Olimpíada anterior? Isso foi bem curioso, né? A ideia inicial era, sem dúvida, um dos três, né? Que o Tite vinha convocando. Mas, quando chegou a Copa América, ficou muito junto Copa América e Olimpíada. E aí eu tento exercitar muito bom senso, assim, né? Na hora das escolhas. Quando o Tite convoca o Everton para a Copa América, aí eu já não achava muito certo nós também convocarmos ele para as Olimpíadas, porque ele ia ficar 60 dias longe do clube. Entendi. O clube talvez reclamasse com muita razão, né? Então entra um bom senso aí. Exatamente. Então, se o Tite não tivesse o chamado para a Copa América, com certeza ele iria. Porque Aí tu não perde também qualidade, né? São dois excelentes goleiros. Exato. E a gente tinha muita convicção que o Santos tem nível, né, para estar. Total. Então, quando foi uma decisão que a gente não interferiu, deixamos a principal escolher os goleiros. E a partir do momento que eles escolheram, aí a gente tendo o Santos, a gente não se preocupou muito. E o Neymar? Como é que foi a história do Neymar com esta Olimpíada especificamente? Tu ligou para ele, o PSG já avisou a CBF, ó, nem adianta, esquece, o Neymar não vai, o Neymar te avisou, como é que foi? O Neymar era um assunto sempre difícil, porque todo mundo queria que ele fosse, né? Do presidente ao treinador, né? Então Acho que até o Comitê Olímpico. A gente tinha o desejo, exatamente, acredito que para as Olimpíadas fosse um nome muito pesado, né? Só que a gente sabia que seria difícil também pela Copa América, né? Por ele ainda não ter jogado a última, né? Então eu imaginava, talvez o Neymar tá com a motivação muito maior para ganhar essa Copa América, que ele não esteve na que o Brasil ganhou. Isso é verdade. E na Olimpíada ele já ganhou, então eu tinha isso. Eu digo, se ele tiver que escolher, eu acho que ele vai escolher a Copa América. Ele não ganhou ainda, ele vai querer ganhar. Mas eu fiquei esperando assim a coisa se resolver. Nessa lista maior que o clube já tem que dar uma primeira resposta, o PSG já avisou né? Que não liberaria, nem mandou os documentos dele. Mas o nosso presidente, na época, sempre falando que ia tentar até o último dia que o PSG liberasse. Então eu ficava esperando, assim, era um assunto... Mas o Jardine não chegou a trocar uma ideia? Não, porque não adiantava sabe, o momento que o presidente disse, sabia que deu certo com ele. Exato, aí eu ia ligar, assim, porque foi assim com o Dani. A gente tenta não criar também uma expectativa, né? Conversando com o Dani, que esteve lá, ele tinha no íntimo dele um desejo muito grande de estar, né? Mas eu achei curioso a convocação dele, me chamou a atenção. Pegou muita gente de surpresa, né? A convocação do Daniel Alves. Então a estratégia que a gente adotou foi, vamos ter 2, 3 jogadores, né, na lista final em cada posição que a gente possa chamar, porque o que vai definir quem vai, tirando o goleiro, né? As posições que a gente sente que está um pouco carente, que carece um pouquinho de um nível um pouco maior. Então os zagueiros, pelo mesmo motivo dos goleiros, né? São poucos os zagueiros com jovens que têm sequência, que são titulares, né? A gente teve essa dificuldade, a gente tivemos lesão do Ibañez da Roma, a lesão do Gabriel, né? Então, a gente pensou, acho que um zagueiro acima vai jogar o nosso nível para cima. Então, dos zagueiros que a gente tinha à disposição, o Diego Carlos atendia. Um baita zagueiro. Atendia bem, então fomos no Diego Carlos. E aí o último era um coringa. A gente tinha assim, esse cara... Ele tem que ser um cara de seleção principal, para valer a pena, senão a gente vai com o Sub-23. Tem que ser um cara assim, acima de qualquer suspeita, mas que provavelmente não vá para a Copa América. Porque se ir para a Copa América é muito difícil que o clube libere nas duas, né? Tu te deu bem, na verdade. E a gente ficou esperando. Na lateral direita a gente tinha o Emerson, claro. que era um cara super identificado no projeto, queria muito ir, já tinha manifestado, né? E o Gabriel Menino, que era um cara importante, porque joga em mais de uma posição. Naquela coisa de só ter 18, o Gabriel Menino era um cara que a gente sempre imaginava ele dentro da lista, porque ele é um cara que vai nos suprir 3, 4 posições ali, né? E eu contava muito com o Emerson, né? Mas aí o Emerson, o Dani se machuca e o Tite chama o Emerson, né? Então quando ele chama o Emerson, a gente começa, e o Dani é cortado, a gente já ficou sabendo, acho que vai dar o prazo, para as Olimpíadas ele tem condição. Então, podemos pensar nele como alternativa. E a gente começa a pensar, né? Sem o Emerson, se o Gabriel Menino for titular, a gente perde aquele cara no banco que estando no banco supre 3 posições, né? Tanto que ele entra na final. Exatamente, entra no lugar do Antony, né? Isso aí. Então, e aí pinta, a gente tinha alguns outros nomes assim acima que poderiam ser, vou dar um nome só para a gente trabalhava com a ideia também do Fernandinho, por ser capitão, por ser líder, era um cara que estava em final de Champions, estava num baita momento, né?
E aí o City meio que se manifestou cedo que não liberaria, né? O Fernandinho queria ir, mas o City não vamos liberar. E aí, se aproximando assim, o nome do Dani ganhou muita força, porque líder, Sim. capitão da última Copa América, O melhor jogador, né? Exatamente, melhor jogador, capaz de jogar em mais de uma função. Se eu precisasse dele no meio, ele também jogaria. Sem dúvida. Aí foi amadurecendo, ele é muito amigo do Branco, né? E o Branco também referendou bastante, disse, pode pegar que tu não vai te arrepender, é um baita cara, baita líder, vai ajudar muito. E aí foi uma ligação, aí sim, né? Aí eu ligo, né? Quando a gente cria a convicção, aí eu liguei, aí o papo com ele é rápido e objetivo, né? Tipo, Preciso de ti. E eu já senti que ele queria muito, né? Na hora ele disse, Se professor, faltava esse título pra ele, cara. pode contar comigo. Quando é que eu me apresento? É hoje, vou hoje, sabe? Ele tava nessa pilha. Esse cara ganhou tudo, né, cara?